Também. Sejam todas muito bem-vindas, as novinhas por aqui, se é a primeira vez por aqui, se sintam em casa, se sintam muito bem-vindas. Algumas vieram através da Cati, algumas que também estão no nosso grupo ainda não tinham participado, então, todas muito bem-vindas. Cati, muitíssimo obrigada por aceitar, né, nosso convite. Estamos aqui, então, para quem não está acompanhando, iniciamos uma nova série, né, uma série curtinha, mas será uma série sobre os papéis da mulher. Então, semana passada a gente falou sobre o papel de filha, que foi a Bina que entregou para nós, foi lindo. Já está disponível lá no YouTube, a gente até vai colocar depois aqui para vocês, o link para vocês irem acompanhando, que a gente vai subir por lá agora. Os vídeos não vai ser mais na plataforma fechada, a gente vai deixar aberto no YouTube. E para facilitar, né, para todas. Então, a gente gostaria de dar início ao nosso dia de hoje. Cati, tu quer orar? Ou quer que a gente ore por ti? Como é que tu prefere? Eu posso orar. Bom Tá dia. bom. Vocês estão me ouvindo bem? A palavra está contigo, estamos te ouvindo bem, tá? Que bom. Fica à Então, vontade. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, Pai, por mais essa manhã, por mais uma oportunidade, Pai, que Tu nos dá. Obrigada, Pai, pela nossa família. Obrigada pelos nossos filhos, Pai. Obrigada também por esse encontro, Pai. Esteja me usando, Pai, para falar ao coração de todas essas mulheres, dessas esposas, dessas futuras esposas, Pai. Que seja um encontro que edifique, que todas possam contribuir e crescer juntas, Pai. Te peço, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então? Vamos lá. Então, recebi esse convite para falar de algo que eu gosto muito, que é um tema sobre ser esposa e sobre o casamento. E eu quero dizer que tudo que eu vou compartilhar aqui está afirmado na palavra. Cada princípio que eu trouxer aqui tem um fundamento. E eu quero honrar dois pastores que eu acompanho e que são referência para mim nesse assunto de casamento. Um é o pastor Juscelio, não sei se vocês conhecem, e outro é o pastor Josué. Então, muito do que eu estou trazendo aqui são de aulas, de lives, de conteúdo que eu gosto muito de consumir deles, sobre esse papel da esposa. E muito do que eu aprendi foi permitindo que Deus amadurecesse essas verdades no meu coração. E eu quero começar falando, meninas, da queda espiritual do primeiro casamento na Bíblia. A morte espiritual do primeiro homem e da primeira mulher, né? Uma história que todas aqui conhecem, que é o relato de uma serpente que vem e que oferece o fruto proibido da árvore do entendimento para uma mulher, e essa, por sua vez, traz para o seu marido, e ela e o marido, ambos, né, espiritualmente, eles morrem, e aí dá início a tudo que a gente vive hoje, esse mundo caído com enfermidade, com morte, e todo tipo de desconhecimento até de Deus, e por isso que depois Jesus veio para recuperar e devolver uma eternidade pura. Então, vamos imaginar um filme onde a mulher ela teve o seu protagonismo. E aí a gente começa lendo lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 5 a 6, onde diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E aí a gente vê a serpente, que é o Satanás, o engano, que dialogou com essa mulher de muitas formas.
Mas num certo momento, ele achou um ponto fraco dessa mulher. Se você comer, você será como Deus. E ela não conseguiu resistir. Quando ela recebeu essa proposta do empoderamento, ela caiu no golpe. E a gente acha que o empoderamento, ele é um assunto que falam muito hoje, que ele é algo recente. Gente, ele é lá, começou lá em Gênesis. Empoderamento, essa proposta do empoderamento para a mulher. E por isso que é tão difícil para uma mulher que não conhece, que não contempla e que não acredita nos fundamentos de Deus para o casamento, fugir dessa tentação hoje. E é por isso que é tão importante que a esposa ela tenha um tipo de sujeição e de submissão ao marido. Porque quando a mulher, lá em Gênesis, lá no comecinho de tudo, ela aceitou esse empoderamento, ela colocou tudo a perder. Porque Deus ele já empoderou a mulher. E eu vou trazer depois para vocês o entendimento bíblico de que a mulher ela já tinha nascido com algo. Ela já tinha nascido com isso. Ela não precisava aceitar nenhuma proposta de empoderamento. E hoje, mulheres elas ainda têm assim seus casamentos frustrados, falidos, porque elas aceitam a proposta da serpente. Elas ainda aceitam a proposta da serpente. Essa proposta do empoderamento. E agem de uma forma que elas acabam matando seus maridos. E aí vamos entender porque no casamento, Deus deu ao homem a autoridade. E para a mulher, ele deu o poder. É a tentação de toda mulher casada. É usar do poder que ela tem, que Deus deu para ela, para tirar a autoridade que é do marido. E aqui a gente encontra a falência do casamento. Então, quando a gente volta para a história, vejam que forte. A serpente, ela sabia do poder da mulher. E, na verdade, o Satanás, ele queria... Quem que ele queria corromper? Ele queria corromper o homem. Ele queria que o homem quebrasse a aliança dele com Deus. Ele queria que o homem traísse Deus. Mas como a gente viu que Deus, ele deu autoridade para o homem, Satanás não conseguia derrubar o homem. Até que ele teve essa estratégia. Como ele não conseguia derrubar o homem, ele encontrou quem conhecia, quem saberia derrubar o homem. E por quê, meninas? Porque ninguém tem mais poder para derrubar o homem do que aquela que Deus fez para levantar. A mesma pessoa que levanta é aquela que derruba. Então, foi através da mulher que o diabo conseguiu derrubar o homem. E quem é o diabo, né, nessa história? Satanás, ele era um anjo de luz. Por isso que a gente fala de Lúcifer, né? O dia que o anjo de luz, ele saiu do lugar dele, quem que ele virou? Demônio. Ele virou Satanás. Quando ele virou demônio, o que que ele fez? Ele foi no ouvido de uma esposa e tirou ela do lugar dela. E ela, fora do lugar dela, ela tirou o marido do lugar que ele tinha com Deus. Olhem que forte que é
o papel da esposa. Porque tudo fora do lugar, tudo fora do lugar, vira diabo, ainda que seja anjo. O anjo de luz fora do lugar, ele virou Satanás. A mulher fora do lugar, ela tira o homem do lugar dele também. E a proposta de Jesus é colocar tudo no seu devido lugar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Deus já empoderou a mulher. Mas hoje, toda a proposta desse empoderamento é um laço diabólico. Para que ela leve e para que ela conduza o seu marido para um lugar de morte. A sua casa para um lugar de morte. E o que a Bíblia diz? Que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a tola derruba com as próprias mãos. E qual é a diferença disso? A tola, ela usa as próprias mãos, e a sábia, ela confia em Deus, e ela se submete a Deus, e ela deixa que o próprio Deus mova as coisas dentro da casa dela. E eu achei muito interessante uma história que o pastor Juscelio contou, porque ele disse que ele sempre acreditou que existia a mulher sábia e a mulher tola. Até que um dia, ele disse que ele trocou de carro, ele tinha um carro mais velho, comprou um carro novo, e aí ele estava ele, a esposa dele, a Lulu, e a filha atrás, a filha ia para o inglês, e ele estava indo para a igreja. Então, elas iriam deixar ele na igreja e iriam para o centro da cidade. E aí, que começou um temporal, começou a chover, enfim. E aí ele falou, né, será que vocês têm que ir? Porque olha a chuva que tá, olha o temporal. E aí ele disse que ficou aquele silêncio no carro. E aí ele disse, né, eu até anotei, que a mulher, ela tem um silêncio que grita no ouvido do marido. E aí ele perguntou, tá tudo bem? E ela disse, 2 vozes falaram dentro de mim. E aí ele disse que ele ficou curioso, e ela disse, primeira voz me disse, o que aconteceu? Quando vocês tinham um carro velho, ele nunca se preocupou de você dirigir. Agora que vocês têm um carro novo, ele está preocupado? Volta para o carro velho. E ele perguntou, e o que a segunda voz te disse? E ela respondeu, você está cuidando de mim, meu amor? E ele disse que ali ele entendeu, ele teve a certeza que toda mulher, todas nós, temos dentro de nós a tola e a sábia. Qual a gente escolhe acionar? E como que a gente sabe, meninas, que a mulher, ela nasceu empoderada? Deus, ele empoderou a mulher com muitos dons. A gente percebe na gente, na nossa essência, dons que nós temos. E nada empodera mais do que o próprio dom. E por isso que toda mulher, ela tem essa tentação de pegar esse dom do poder dela e tirar a autoridade do marido. E por isso que nos dias de hoje é tão forte que a gente veja maridos fracos e as mulheres insatisfeitas no casamento. Porque quando você não aceita esse modelo bíblico, você acaba usando do seu poder para tirar a autoridade do marido, mas quando você aceita o modelo bíblico, você usa desse poder para fortalecer a autoridade do marido. E aí você começa a desfrutar de uma segurança e de uma proteção. Que mesmo
que o teu marido não consiga te fornecer, mesmo que você não sinta que ele está te fornecendo, no reino espiritual, você vai conquistando. Porque Deus, ele empoderou a mulher de colocar o marido dela onde ela quiser. E como que nasceu, né, esse primeiro casamento na Bíblia? No casamento, a esposa, ela foi criada de dentro do marido. Então, eu não sei se vocês lembram, mas Deus colocou o homem para dormir, colocou a mão dentro do homem e ele tirou essa matéria-prima e formou a esposa. E o que eu quero dizer para vocês é que toda esposa, ela tem um lugar que é só dela dentro do seu marido. E a mulher, ela tem o poder de colocar coisas dentro do marido que é só dela. Porque dentro desse plano espiritual, a primeira esposa, ela foi criada de dentro do próprio marido. Então, é como se quando nós casássemos, fosse entregue para a gente como se fosse uma seringa, para ela acessar e ministrar coisas dentro do coração do marido dela. Mas tem uma grande diferença entre a mulher sábia e a não sábia. Porque a mulher sábia, ela sabe falar dentro do coração do marido, ela tem acesso a esse lugar. E com esse acesso, ela pode melhorar o marido. Então, nesse plano espiritual, a esposa, ela foi tirada de dentro do marido. Então, uma coisa a gente pode ter certeza, esse poder de acessar, de colocar coisas dentro do marido, é um poder que a gente tem. Deus já empoderou a gente nisso quando nos criou, quando ele tirou a mulher de dentro do homem. Então, na Bíblia diz que, assim como o marido, ele deve amar a sua esposa, né? Assim como ele deve ser para a sua esposa, Cristo é para a igreja. Então, pensem que o casamento ele é algo tão forte que na Bíblia ele foi comparado com o relacionamento de Cristo com a igreja. E aí, a gente vê lá em João 14, versículo 12. Quando Jesus fala para sua esposa, quando ele fala para a igreja. Olha, igreja, se você andar em submissão em mim, você não fará as obras que eu faço, mas fará obras muito maiores do que eu faço. Olha que lindo isso. Então, numa perspectiva bíblica, a sujeição da mulher não é uma anulação. Muito pelo contrário, é uma potencialização de autoridade. E a mulher, sabe, ela estuda, né? Ela estuda o seu marido para encontrar, para achar a forma e a dose para aplicar aquilo que vai trazer cura para ele. E eu vejo, meninas, eu acredito em todas vocês, que muitas vezes nós, mulheres, nós temos a dificuldade de olhar para o marido e ver coisas que são tão óbvias, coisas que são tão claras, mas para ele parece que ele não vê, como se não enxergasse, ou até como se estivesse dormindo, como se naquela área da vida o marido ele tivesse adormecido. E por que isso, né?
Porque existe um princípio espiritual do casamento, no primeiro momento da Bíblia, de Adão e Eva. Deus revela muitos princípios. E um deles é que Deus colocou o homem para dormir, e enquanto ele dormia, ele formou a esposa. O homem, ele foi criado, a esposa foi formada. E no momento que a esposa, ela estava sendo formada, o seu marido estava dormindo. Então, meninas, nas áreas em que o marido ainda está dormindo, é porque nós estamos sendo formadas. E aí, diz lá em Cântico dos Cânticos, é um livro que eu gosto muito, tem muito a ver com essa coisa do casamento e do relacionamento, não desperte o amor até que ele queira. Isso está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 7, depois ele repete no 3, versículo 5. Ou seja, não tente acordar o marido com a força do próprio braço. Não tente abrir os olhos dele para enxergar com a força do próprio braço. Isso é papel da tola. A sábia, ela entende que nas áreas que o seu marido ele ainda está dormindo, é porque Deus está formando ela. E como que a gente faz para que esse marido ele acorde mais rápido, né? Permita ser formada rápida, para que ele acorde. Se ele ainda não acordou, porque você está sendo formado. Todo casamento, ele tem um aspecto profético na esposa e um aspecto apostólico no seu marido, né? Então, o que é isso? No marido, existe o papel de executar as coisas. Esse é o papel apostólico, né? É o aspecto apostólico de fazer, fazedor, executar. Na mulher, o aspecto profético é porque existe uma sensibilidade, uma percepção que o marido não tem. E por isso que a mulher, ela percebe coisas que o marido não percebe. Ela vê coisas que o marido não vê. E por isso que ela é fisicamente, emocionalmente, espiritualmente diferente do marido. E a gente vê a sociedade querendo tornar o homem e a mulher iguais. Mas eles não são. Eles são diferentes na sua tricotomia, corpo, alma e espírito. São diferentes. Deus deu para a mulher uma percepção, um radar, que ao homem não foi dado, meninas. E quando ela tem esse senso profético, essa luz de enxergar o que ele não enxerga, isso é um dom de Deus. Isso já é o próprio empoderamento que Deus deu para a mulher, ela não precisa buscar isso. Mas quando ela usa isso para exercer uma autoridade sobre ele, para se empoderar sobre ele, ela perde esse papel. Quando a gente fala, né? Como que você não enxerga? Como que você não viu isso? Não vai enxergar, meninas. Esse é um dom que Deus deu para a mulher. A gente acaba sendo muito tola quando a gente tem esse tipo de comentário de coisas que são tão óbvias. Às vezes eu e a Day, a gente conversa sobre isso, né? Tem coisas que são muito claras para a mulher. Mas quando a gente entende que esse é um dom que Deus deu, e isso faz parte do empoderamento que Deus deu para a mulher, é mais leve da gente entender. E eu quero trazer um exemplo que é muito comum no casamento, né? A gente vê a mulher tá em casa, tá cuidando ali dos afazeres da casa,
E o marido está lá assistindo TV, está assistindo um jogo de futebol. E a gente percebe que o filho está no condomínio, está lá embaixo, e que está vindo um temporal, está acontecendo alguma coisa que o filho está em perigo. E aí a gente fala, marido, vai lá buscar ele, porque vai chover, vai dar temporal, que ele vai se machucar, enfim, eu estou terminando aqui as coisas da casa. E aí o marido está lá, levanta, calmo, tranquilo, e a mulher, vai, homem, vai lá, levanta. Ele não vai. O que a mulher faz? Ela levanta, e ela vai lá, e ela faz. Dá certo? Dá. Ela tira o filho, ela tira o filho do perigo. Mas o que acontece nisso? A gente vive num mundo espiritual. Tudo que a gente vive é espiritual. E enquanto a gente vai lá e toma a frente das coisas para resolver as coisas, Satanás coloca mais um pouco de passividade no nosso marido. Toda vez que a gente se levanta para fazer, mais passivo ele vai ficar. E isso é totalmente espiritual. E por isso que a gente vê cada vez mais a mulher suando, a mulher indo à frente, se desgastando, e o que ela menos tem é fé para deixar que o próprio Deus acione o mecanismo de tirar o seu marido desse lugar de passividade que ele entrou. E por que é tão difícil? Porque, meninas, no mundo espiritual, os mesmos demônios que fazem o marido ficar nesse lugar, que prendem esse marido nesse cativeiro, nessa passividade, são os mesmos que acionam as mulheres para assumir lugares, posturas que não são delas. Isso é totalmente espiritual. E aí, quando vê, a mulher, ela tá mais ativa, ela tá mais produtiva, daqui a pouco ela tá ganhando até mais que o marido, mas no fundo ela tá cansada. Ela tá exausta. Ela não pode ser frágil. Ela não pode chorar. Porque ela não vai poder contar com o marido para isso. Nesse modelo de casamento, o marido pode entregar muitas coisas para ela, menos o direito de ser frágil. E aí, somatizado isso a todas as propostas de empoderamento que o mundo fala hoje, a gente vê que o casamento ele vai de água abaixo. E no fundo, bem no fundo, por trás dessa mulher que é realizadora, que vai à frente, que faz tudo, existe um sentimento de que não precisava ser assim. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que não precisa ser assim. Existe um modelo bíblico para a mulher, por meio de Cristo, aonde essa mulher recebe, por meio do Espírito Santo, autoridade, por meio do Espírito, para começar a acessar o interior do seu marido de forma sábia, empoderada até, mas sem tirar a autoridade que é dele. Hoje a gente vai encontrar muita mulher moderna, muito pouca mulher sábia. Muita mulher moderna, pouca mulher virtuosa. E o que eu quero dizer é que Deus, ele quer nos entregar um padrão bíblico
não de uma mulher moderna, mas de uma mulher eterna. E qual é a necessidade maior que um homem casado tem? É que a esposa precise dele. Porque, no fundo, meninas, o homem, ele sabe a força que a mulher tem. Ele vê todas as capacidades que nós temos. Ele vê a gente dando conta de várias coisas, da casa, dos filhos, do trabalho, administrando todas essas coisas ao mesmo tempo. E quando ele vê essa mulher que tem tantos dons que Deus deu para ela, que tem toda essa capacidade, quando ele vê que mesmo assim ela precisa dele, ele se sente valorizado. Ele se sente encorajado. Mas o que acontece é que a doutrina desse empoderamento que nasceu lá em Gênesis faz ela comunicar, mesmo sem falar nada, que ela não precisa dele. Eu dou conta sozinha, eu me viro sozinha. Para vocês verem que o próprio empoderamento faz a mulher perder o casamento. E só o Espírito de Deus pode dar a sabedoria de fazer com que a gente tenha o casamento que a gente sonha, que a gente almeja. Só o Espírito Santo pode nos dar a graça de entender que tem um lugar dentro do nosso marido que, com um princípio espiritual, é seu. Ele não é de mais ninguém. Basta a gente se associar ao Espírito de Deus e ele vai dando conhecimento e discernimento de como mover no coração do nosso marido. E aí, eu trouxe 6 papéis da esposa, segundo a Bíblia, que eu aprendi com o pastor Josué, há alguns anos atrás. E até falei para a Deia, a gente estava num retiro, e eu falei, Deia, mandei minha Bíblia para reformar, porque ela estava com a capa caindo, tudo. Eu falei, minhas anotações da esposa, segundo a Bíblia, estão nessa Bíblia, ela precisa chegar a tempo para eu poder passar para as meninas, mas graças a Deus chegou. E aí eu quero compartilhar com vocês, porque onde tem sabedoria, a casa floresce, mas aonde tem negligência, a casa ela sente. E o que é, né, a negligência? É a omissão, é relaxar, onde a gente deve tratar com descuido. Então, o primeiro... Oi? Só repete, acho que deu uma travada, não sei se foi para mim, para todas. Deu uma travada, né, gurias? Repete a última frase só, que eu acho que travou um pouquinho. Então, eu explico dos 6 papéis da esposa, e aí eu trouxe que onde tem sabedoria, a casa floresce, e onde há negligência, a casa sente. E aí eu fui buscar, né, qual o conceito da negligência? O que é negligência, né? É a omissão, ou seja, fazer de conta que eu não estou vendo nada, relaxar onde a gente deveria ter zelo, saber da responsabilidade que nós temos e ainda assim tratar ela com descuido. E aí o primeiro papel da esposa, segundo a Bíblia. A esposa cultiva a sua vida espiritual. E aí eu trouxe o embasamento de Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E qual é o ponto aqui, né? Toda mulher vazia espiritualmente, ela fica cheia de ruídos, cheia de murmuração, cheia de reclamação.
Tem um versículo em Provérbios que fala, né? É melhor morar num cantinho do que com uma mulher que é murmurenta. Então, isso já está na Bíblia, né? E quando a gente não busca se alimentar espiritualmente, a gente fica murmurento. Porque quem não se alimenta de palavra vive de emoção. Meninas, que são as mulheres, sem cultivar uma vida espiritual cheia de emoções, emoção à flor da pele. E ainda nesse ponto, os filhos, eles percebem aquilo que a mãe honra, né? E eu tenho o hábito, eu amo ler a Bíblia, meus filhos veem muito eu lendo a Bíblia, e até livros, eu não gosto de ler nada no Kindle, nada em celular, computador, eu gosto do papel, porque eu gosto que eles me vejam lendo. E até eles brincam assim em casa, nossa, mas se a casa estiver pegando fogo, tá todo mundo correndo e a mãe tá sentada lendo a Bíblia e falando, vamos orar, vamos. Eles até brincam com isso, eu falo, a gente ri, mas eu falo, que bom que eles têm essa visão da mãe, que a casa pode estar, o caos que estiver acontecendo, eles vão ver a mãe, é lindo os filhos olharem para a mãe e ver a mãe buscando isso. O segundo papel da esposa, segundo a Bíblia, a esposa, ela constrói o ambiente, ela cultiva a hospitalidade. E aqui eu quero trazer 2 pontos, né? Meu marido, ele encontra acolhimento quando ele volta para casa? Quem que ele encontra? Eu tenho a questão que eu ainda trabalho com meu marido, então a gente ainda volta para casa juntos. Como que ele me encontra em casa, né? Geralmente eu vou mais cedo embora por conta dos filhos, da casa, da função, ele geralmente estende até, às vezes, a tarde, noite, então ele chega, eu já estou com a janta adiantando ali. Como que ele me encontra? Murmurando? Me encontra feliz? Me encontra leve? Como que é esse lugar? E quando a gente fala de hospitalidade, que a mulher ela constrói, eu quero trazer o texto de Romanos 12, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. E aí eu pergunto, né, como que o marido fica quando a família dele vem para sua casa? Como que você recebe a família dele? É tenso para ele? Você fica reclamando no cantinho, você leva ele para o quarto e reclama do sogro, da sogra, do cunhado, da cunhada? Ou ele percebe que você recebe com amor? Porque quando a gente casa, meninas, a gente não casa só com o marido. A gente casa com a família. Eu falo muito isso para minha filha. Eu falo, filha, dia que você for escolher o marido, você tem que olhar para a família inteira, porque você vai casar com todo mundo da família. E o que é a hospitalidade, né? É receber com o coração aberto, é servir com alegria, é acolhimento, é generosidade, é estar disponível para a família dele. O homem, ele se sente muito amado quando a gente ama a família dele. Quando a gente entra ali no terceiro ponto, a esposa, ela é companheira. Ela acompanha o marido. E aí eu trago Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí eu fui buscar o significado da palavra auxilie. E no hebraico, a palavra quer dizer Ezer. E essa palavra, ela é usada várias vezes para falar do próprio Deus como um socorro, como um auxílio do seu povo. Ou seja, auxiliar em nenhum momento significa ser inferior. Auxiliar significa fortalecer, sustentar, socorrer, apoiar, completar onde há necessidade, é ser força quando o outro enfraquece, é ajudar a carregar o peso, é trazer sabedoria, é cooperar no propósito do marido, é ser presença para ele que soma.
Quando Deus criou a mulher, ele não pensou em alguém menor. Ele pensou em alguém necessária. E não para competir. Nunca para competir. Sempre para complementar. O quarto, a esposa honra, ela se cuida. E aí eu trago ali Provérbios 31. Na verdade, a gente fala muito hoje em dia, né? A mulher de Provérbios. Eu fiquei 2 anos lendo Provérbios todos os dias. Porque eu dizia, eu quero ser como essa mulher de Provérbios. Me ensina, Deus, a ser essa mulher. E eu trago ali a 31, o 17 e o 25. Vocês podem notar que a mulher virtuosa, ela é forte, ela é digna, ela é cuidadosa. Então, quando a gente se cuida, a gente comunica, né? Eu valorizo a vida que Deus me deu. Ela é bela aos olhos do marido. E ela se cuida e se arruma para ele. E aí eu quero trazer aqui para vocês, né? Quantas vezes a gente se arruma só quando a gente vai sair? A gente se arruma para os outros na rua. E a gente não se arruma para o marido em casa. O marido chega, a gente tá de qualquer jeito, escabelada, não passa um batom, não passa um rímelzinho, não tem a vaidade de estar assim pro marido. Mas quando a gente começou a namorar, era assim? Não, não era. Então, esse é um dos papéis da esposa, é se honrar, é fazer com que o marido olhe para ela e ele goste do que ele veja. O quinto e penúltimo, a esposa protege a intimidade do casamento. Ela dá valor ao sexo. E aí eu trago 1 Coríntios 7, 3 ao 5. Não se recusem um ao outro, exceto por consentimento e durante certo tempo. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. E o que é a intimidade, né? É conexão, é entrega, é cuidado. Intimidade é uma linguagem de amor dentro da aliança. O sexo, ele é básico para a manutenção de um casamento. O homem precisa muito disso. E aí eu pergunto, o nosso marido, ele está satisfeito ou a gente acaba tornando ele um mendigo sexual? A gente escuta muito isso no método CIS, a ideia sobre o cuidado para não tornar o nosso marido um mendigo sexual. E o ponto 6 e último, a esposa, ela honra a liderança e influencia com sabedoria. Ou seja, ela reconhece o marido como líder. E aí eu trago Efésios 5, que lá fala sobre os deveres conjugais. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. E eu trago também 1 Pedro, e esse eu vou ler para vocês, 3, versículo 1 ao 4. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma, ao seu marido. E aí, eu quero trazer aqui, imaginem uma pessoa
com duas cabeças. É um monstro. Imagine uma casa com um monstro. Os dois disputando quem vai ser o cabeça da casa. Vira um ambiente totalmente disfuncional. Inclusive para os filhos se sentem seguros num lugar que eles não percebem de quem é realmente a autoridade. Quando eles olham para o pai e a mãe, e para quem devia mais passar segurança, existe competição. A esposa sábia, ela não humilha, ela não disputa a posição, ela não corrói com palavras, mas ela influencia com honra. Então, para finalizar, meninas, eu queria dizer que ser esposa é ministério. A mulher sábia, ela não apenas ocupa uma casa, ela edifica um legado. E o que eu diria para uma mulher que quer viver o seu chamado? A gente vê muito isso, a mulher buscando o seu propósito, eu quero viver um chamado, eu quero... Comece pelo lugar que ninguém te vê, que é dentro da tua casa, no teu casamento. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha edificado, tenha falado ao coração de vocês, e que essa palavra nos ajude a nos tornar essa mulher, segundo a Bíblia. Pode repetir a última fala. Eu disse que ser esposa é ministério, que a mulher sábia, ela não apenas ocupa uma casa, ela edifica um legado, e que se você está buscando viver um chamado, você comece pelo lugar que ninguém te vê. Comece pela tua casa, pelo teu casamento. Pega tinha levantado a mão, acho que foi sem querer. Acho que foi sem querer. Foi sem querer, Deninha. Ah, tá. Tem problema. Ai, maravilhoso, maravilhoso, Kati. Nossa, que palavra, né? As gurias estavam comentando aqui, não sei se tu viu o chat. Não vi nada do chat. Estava tão focada aqui no meu... Vamos. Meninas, no meu caderno, eu fui começando a anotar. Quando eu vi, estava dando 15 páginas. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo vai dar sala? Eu estava até preoccupada com o tempo. Mas Pode é que continuar, a gente está amando. Eu gosto de anotar tudo e eu, nesse ponto, eu ainda sou meio antiga, eu gosto tudo no caderno, e eu acho que quando a gente escreve, o cérebro da gente acaba absorvendo de uma forma que é diferente. Muito bom, né? Deixa eu ler aqui que as gurias falaram, ó. A Paula disse, ela queria ser uma deusa. Qual o convite que temos hoje na sociedade? O mesmo, lá no início, né? A Bina falou que forte. A Carolina... A gente vê que a história, ela repete, né, Déia? Se repete até hoje, né? Empoderamento não é um assunto novo, ele nasceu lá em Gênesis, lá no início de tudo, né? A Carolina falou, isso é tão real, eu fui acordando meu marido e vários aspectos, e sabia que eu estava sendo conduzida por Deus. Descobri minha força depois que tive meus bebês. A maternidade muda muito, né? E aprendi isso também, não fazer e deixar ele assumir o lugar dele, por mais que eu tivesse o ímpeto de ir fazer. Me seguro e deixe fazer o papel dele. A Andrea falou, que palavra. E a Carol falou, se os pastores tiverem Instagram, pode compartilhar conosco, o pastor Josué e o pastor... eu passo. Uhum. Tá, passa para nós lá. Que palavra poderosa. A Bina falou, esposa quer ser rainha e não o trata como rei. Exatamente, né? A mulher quer só a parte boa, mas não quer fazer a parte dela. Até que ela não entenda, né? Depois ela entende que é tudo muito mais fácil, muito mais leve quando a gente ocupa o nosso lugar, né? A Carol falou, eu amei e agradeço muito a vocês por essa manhã. Que pena que já acabou, ficaria aqui horas. Verdade. Querida. Ai, maravilhoso. Amei também, Kati, muitíssimo obrigada. E é muito isso, né? A gente
vai acordando, né, para esse lugar, aos poucos, assim, sempre digo, alguém tem que acordar, né, na casa, e normalmente é a mulher que acorda primeiro, né, Uhum. e como é lindo, né, a gente deixar o Espírito Santo ir agindo dentro de nós para que a mudança vá acontecendo, e eu acredito muito, o próprio Josué falou no encontro, a Deia também estava, né, Deia, lá em Gramado, ele falou, não sei se foi ele que falou, foi outro, mas enfim, é que a nossa casa é uma casa de espelhos, né, então, conforme a gente vai mudando, a nossa casa vai refletindo isso, né? Então, todas essas coisas que a Kate foi falando, é muito uma mudança nossa, né? Então, não adianta a gente querer atitude do outro, uma mudança do outro, que ele comece a fazer tais coisas se a gente não fizer o movimento primeiro, né? Então, eu sempre penso que se tem algo de errado acontecendo em qualquer situação de relacionamento, seja de marido e mulher, seja de, né? Sempre a gente ter essa nossa autorresponsabilidade, né? Essa autoculpa. Então, o que que eu tô fazendo que tá provocando isso, né? Uhum. E com o marido isso é muito visível, né? Que a gente está num papel, muitas vezes, que nem a Cátia trouxe aqui vários exemplos, né? De, de mulher que está ali murmurando, que está ali chateando, que está ali não Uhum. cuidando, não fazendo sua parte, e a consequência sempre vai ser contrária à que a gente está desejando, né? Então, que a gente ocupe esse lugar da mulher sábia e vá fazendo nossas escolhas que tudo vai se ajeitando, né? E eu sempre digo, e a Cátia complementou muito hoje aqui, em relação a que os espaços não ficam vazios, né? Então, quando a mulher senta lá na cadeira do marido, lá, querendo se empoderar, querendo fazer, ele vai justamente por esse espírito, né, maligno, ficando cada vez mais passivo, vai ficando mais fraco, vai ficando mais acomodado, e as coisas vão se invertendo, e aí o caos está instalado, né? Então, isso é muito visível, infelizmente, em muitos casamentos hoje. E E aí a por isso, consequência por isso que é é, muito importante a mulher ela orar, sabe? Porque e entender que isso não, porque isso tende a gente olhar para o marido e sentir até raiva disso, mas lembrando que isso é totalmente espiritual. E é muito importante que a mulher ela dobre os joelhos e que ela ore mesmo. Tem uma coisa que eu gosto de fazer muito depois que o Caco dorme, é colocar a mão sobre ele e orar. Ele nem uhum, sabe, mas é uhum, hora e eu declaro coisas que ele é, mesmo que você não enxergue isso nele hoje, já declara que ele é isso. Isso é muito importante, porque quando você entende que a gente vive num mundo espiritual, você vê que o mal acaba usando do casamento, que deveria ser o laço mais forte que existe. Deus criou a família, que é a coisa mais importante. Ele acaba usando o casamento para estremecer tudo. exatamente. É muito espiritual isso. E a gente até a gente estava lá né, no Silk, nesse retiro que a gente foi, a gente aprendeu muito, né, sobre o mundo espiritual, e o quanto a gente precisa, né, ela falava lá, que a gente precisa abrir a nossa boca, ajoelhar-nos, fazermos né, os nossos movimentos, porque Deus sabe o que tem na nossa mente, o que tem no nosso coração, mas o diabo não. O diabo, então, precisa ver esse nosso movimento, né, de louvor, de oração. Então, ele precisa ver o que a gente está fazendo e a gente está declarando sobre o nosso marido, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos. Então, todos esses dons que a gente quer ter, né, a gente precisa expressar e precisa pedir para Deus. E a gente não convence ninguém, então acho que a mulher acaba errando muito quando ela quer, de forma teimosa ali, convencer. Quem convence é o Força do Espírito braço, Santo. Quem convence é papel do Espírito Santo. Nosso papel é pedir, nosso papel é orar. E ele atende, isso é muito maravilhoso, né? Então, eu vejo que cada um no seu tempo, e aí eu vejo também que eu comentei esses dias, né, que como o homem, quando ele vem para esse lugar, parece que ele acelera e passa na nossa frente até, né? Porque eu acho que a força que tem nele é muito, muito grande, né? De ser sacerdote, enfim. Então, quando ele entende algumas coisas, a própria Carol Marçal fala disso, né? Que ela achava que ela era super, né? Sabia muito a Bíblia. Daí, quando o Pablo veio para esse lugar, diz que ele passou que nem um foguete, né? Então, quando a gente ver eles, né, caminhando para isso é muito maravilhoso, né? Deixa eu abrir aqui para as gurias, a Cami quer falar, Paulinha, pode ficar à vontade, gurias. Sim, agradecer a Kate, né, também, em nome do grupo, novamente, que ela é incrível.
E acho que eu, em especial, fico ainda mais grata, porque eu ainda não sou casada, então para mim é uma aula, assim, né, para realmente fazer do jeito certo, conversar do jeito certo. E ontem mesmo eu estava conversando com meu namorado do trabalho árduo, né, que o inimigo fez para tirar as mulheres desse lugar, né? Eu estava assistindo um filme no feriado, na sexta, eu acho, bem antigo, acho que é o Melhor Amigo da Noiva. É um filme de 2008, não sei quantos aqui já assistiram. E, gente, eu não consegui assistir até a metade do filme, de tão tosco que eu achei. Sabe? Tipo, como que pode toda a mídia hollywoodiana ter colocado a mulher num lugar extremamente, assim, subjetivo, de objeto, a ponto dela fazer toda uma narrativa que o cara que é o melhor amigo dela, um cafajeste, digamos assim, né, que ficava com todo mundo e depois saía com ela, era o cara para ela, e ela encontrou um duque lá em outra cidade que foi super honroso, carinhoso com ela desde o início. E ele faz toda uma historinha ali para fazer com que ela ficasse com outro cara, enfim, né? Então, foi todo um trabalho mesmo que foi feito nas mídias, em todo um cenário, né, para colocar a mulher nesse lugar. E eu, por exemplo, já vim na geração que só viveu esse resultado, né? Eu não vi o anterior, né, de como que era ou que como poderia ser. E vejo o quanto isso se tornou marcas de identidade, né? Então, para mim, era muito natural o oposto, de eu só ser e ir atrás e tudo mais. E hoje, se eu não, mesmo depois de todo o. Fazem 3 anos, 4 anos, assim, que eu venho num processo de firmar minha identidade em Cristo, de fato, né? Que é a nossa identidade em Cristo, não é nem sobre porque hoje, né, tem muitas mulheres que pensam assim, ah, mas é sobre a minha identidade com o meu marido. Não, é a mulher que Deus espera de nós, né? Não é só sobre, é a mulher que Deus espera de nós, de fato. Se estamos casadas ou ainda não casadas, então Deus espera que eu seja uma mulher, né? Indiferente do meu status nesse momento. É uma coisa só. Mas são realmente assim post-its, né, que foram colocados e agora esse processo de voltar para casa, né, de voltarmos para o lugar é muito necessário. Então, nossa, foi muito forte. Anotei muita coisa aqui, adorei, amei e muito obrigada pelo teu compartilhar. De nada. Maravilhoso. Paulinha? Nossa, Kati, também adorei, anotei várias coisas também. É uma visão, assim, muito legal que tu trouxe, né? Eu vi várias dicas aqui. É uma coisa, né, como a Cami falou, é só vocês olharem os filmes que a gente vê hoje, né? O homem é fraco, o homem é um bobão, o homem é um palhaço, o homem, ele é tudo menos forte. E até comentei no post, assim, de um professor que ele falou sobre esses cursinhos que estão hoje, né, que aconteceu aquele curso do Casarré, da Forja, né, e ele foi atacado e esse professor, ele é uma referência na psicologia, ele estava dizendo que esses cursinhos, né, que ensinam o homem porque aumenta o feminicídio, porque isso, que aquilo, mais aquele outro. Mas quando a gente realmente está nesse papel da mulher, a mulher ela quer que esse homem seja, né, o cabeça, que esse homem seja aquela pessoa que cuida, que provê. E aí é como a Bina falou, né? Não tem como a gente tornar rei quem a gente torna um mendigo, né? Quem a gente exalta como mendigo. Então, assim, é muito legal pensar nisso. Eu também ficaria aqui horas falando, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nas pequenas coisas. Então, às vezes a gente olha aquela mulher muito empoderada, mas quanto em casa a gente faz as pequenas coisinhas, né? Manda o marido, controla o marido, faz isso, faz aquilo, diz como a Kate disse, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá, 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 tá. E aí, eu estava escutando um podcast que vocês, não sei quem comentou da mulher do Marçal, né? E eu achei uma dica dela bem legal, que é por isso que eu abri o microfone, que eu queria dividir. Que ela diz assim, e eu tenho dificuldade nisso, e estou tentando botar em prática mais. Ela diz assim, seja sábia, não fique falando tanto, pergunte.
Gente, que difícil perguntar em vez de afirmar. Então, assim, eu peguei essa dica para mim e queria dividir com vocês. Quando a gente vai falar com o marido, que a gente mais pergunte do que a gente, né? É mais ponto de interrogação do que ponto de exclamação. E é algo que empodera o homem, porque ele entende que ele tem essa autoridade em casa. Uhum. E eu tô nesse processo junto, viu? Eu tô tentando também, por isso que eu queria dividir. Porque é uma dificuldade que a gente tem de não chegar lá e falar o que a gente quer, né? Simplesmente Exatamente. perguntar. O tal do orgulho, né? A gente quer sempre Uhum. estar sabedoras e, né, mandadoras, então isso é, como a Kátia falou desde o início, é muito espiritual, né? E a gente está sempre, a gente está nesse mundo, então somos pecadoras, né? Então o mundo jaz do maligno, então a gente tem que estar sempre, diariamente, constantemente lutando contra isso, né? E é muito mais forte do que a gente imagina, então, né, vigiar e orar, né? Por isso que é tão importante esses nossos movimentos aqui. E eu comentava com a Cami esses dias, eu não sei se vocês sentem isso, mas tem uma coisa que me incomoda muito, é quando eu vejo, quando eu enxergo que eu tô sendo manipulada, que eu tô sendo tola, que eu tô sendo usada, que eu tô sendo, assim, trouxa, sabe? E eu vejo muito isso quando a gente entende essas coisas que são bíblicas e o que o mundo faz hoje, eu vejo que o mundo aí fora quer nos manipular. E aí, se eu deixo me ser conduzido por isso, eu me sinto muito trouxa, eu me sinto muito tola. E eu não quero isso. Então, a gente precisa ir contra a maré, né? Então, aqueles peixinhos do Chosen eu adoro. Então, nós estamos indo para um lado, eles estão indo para o outro. E não adianta, né? Então, quando a gente vai encontrar, né? Pessoas batendo contra, pessoas contrariando, então a gente tá na contramão do mundo, né? Nós somos raridades aqui, né? Nós somos raras. E como a Kate falou, pouco se encontra de mulheres sábias, né? Pouco se encontra de mulheres que querem olhar para isso, né? Mas o quanto isso é maravilhoso, né? O quanto é mais leve, o quanto é mais feliz, o quanto é mais gostoso a gente entrar para o nosso lugar e deixar o homem fazer a parte dele, né? Então, os dois saem ganhando com isso. Uhum. E eu falo muito com o Gil, né, sobre várias coisas, e esses dias a gente sempre, né, eu principalmente, sempre, a gente tem que melhorar aqui em relação às crianças, eles são assim, eles são assado, a gente sempre acha, né, coisas ali, pontos às vezes negativos. E aí ele me disse, amor, eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto, mas o que a gente vai deixar de maior exemplo para eles é que eles cresçam com um pai e uma mãe alinhados, um pai e uma mãe que olham para o mesmo lugar, que falam a mesma coisa, então acho que o maior legado que a gente deixa é esse homem e essa mulher juntos e alinhados e falando a mesma coisa, o homem no seu papel, a mulher no seu papel. Então, às vezes a gente se cobra tanto por tantas coisas, a gente compara nossos filhos, a gente, né, a gente faz muita comparação, porque é normal, né, é automático da gente, mas a gente se policiar e tentar, né, realmente ocupar os nossos lugares, porque todo mundo está ganhando com isso. E os filhos vão ter essa referência, né, de pai e essa referência de mãe. Então, óbvio que a gente tem o nosso livre-arbítrio lá na frente, né, pode ser que nem o Ítalo fala, né, ele tem 8 filhos, não adianta, a gente vai plantar sementinhas, mas o livre-arbítrio e o mundo, né, vão conduzir eles conforme a cabecinha deles, mas é muito mais difícil, né, um filho se desviar quando ele está debaixo, né, de oração, está debaixo de entendimento, está debaixo de uma família, né, alinhada, assim, então, oro para que todas nós aqui estejamos, né, nesse caminho, e estamos constantemente em obras, né, eu até estava lendo hoje de manhã Filipenses aqui, e ela fala que a gente está em constante obra em andamento. Então, nós somos obras em andamento até o final, né, nos nossos dias aqui. Então, a gente vai estar sempre se melhorando e precisando, né, nos lapidar, nos melhorar, né, enquanto todos os nossos papéis. Então, quanto é importante, né. Cati, foi maravilhoso, eu amei. Obrigada. Amei.
teu transbordo, tuas palavras, e tu sabe, né, o quanto te admiro, o quanto eu te amo, e quanto tu é uma inspiração para mim também em muitas questões, a gente aprende muito juntas. Amo estar contigo. Muito obrigada. Vamos orar para encerrar aqui nosso dia? Mais alguém quer falar alguma coisa? Isso aí, agradecer e dizer, né, Kátia, o quanto tu sabe que eu aprendo contigo, que eu te admiro. E bom dia, mulheres, né? Tão feliz de vê-las aqui, de a gente estar buscando aprender mais, sabe? Porque eu acho que é isso. E eu acho que uma das coisas que eu gostaria só de colocar aqui, porque às vezes a gente vem muito nessa pegada de querer ser a mulher sábia, né? E aí, como a gente falou na semana passada, né, a gente se identificar. Porque a gente vai errar, a gente é humana. Então, entender que quando eu, às vezes, estou julgando a outra por não estar sendo sábia, às vezes eu também não estou sendo sábia nesse momento de julgamento. Então, buscar esse compartilhar, esse transbordar, porque a gente vai aprendendo uma com a outra e daqui a pouco até ensinando aquilo que não deu certo, né? Que a gente já fez e que daqui a pouco foi um deslize ou algo que não deu o resultado. Mas, enfim, eu acho que anotei muitas coisas que quero buscar e depois, Kátia, eu só quero o item 6, porque eu acho que foi isso que a Deia também pediu ali, o item 6, sabe? Tipo assim, a definição dele, né? A esposa, que eu anotei outras coisas, mas o enunciado do item eu não anotei. Honra, liderança e influencia com sabedoria, eu anotei. Não sei se é isso. Uhum. A esposa que honra eu anotei no 4. Daí depois a esposa que protege a intimidade do casamento. 4, a esposa honra porque ela se cuida. No 6, a esposa honra a liderança. A liderança, era esse aí que influencia com sabedoria. Isso. Ai, tá bom. Eu vou tirar uma foto dessas minhas anotações, eu posso subir e aí pedir para fazer um gráficozinho e aí mando para vocês, um resuminho. E muito obrigada, maravilhoso. De nada. Então vamos lá. Amado Pai, obrigada por mais um dia aqui no nosso Raízes. Esses encontros são muito edificadores em nossas vidas. Muito obrigada pelo transbordo da Kátia hoje. Muito obrigada e que pedimos, Senhor, encarecidamente que essas palavras façam morada, encontrem um coração, uma mente, né, aberta a mudanças. Então que sejam sementes realmente plantadas em nosso coração e nossa mente para que elas floresçam, né, em nossos lares, em nossos papéis como esposas, que a gente se permita ser moldada por Ti, Senhor, em todos os dias das nossas vidas, e que a gente não se desvie, né, a gente cuide para não cair, a gente sabe que a gente vai tropeçar, mas que em Ti a gente tem a rocha verdadeira, a gente sempre vai voltar, né, para nossa videira, e a gente vai continuar se alimentando do Senhor, porque sabemos que em Ti tudo podemos. Então, nos fortalece, Senhor, enquanto esposas, nos torna mais sábias a cada dia e que a gente possa colocar em prática tudo que aprendemos hoje aqui. Muito obrigada pela vida da Kátia, que ela continue transbordando o que Deus tem feito na vida dela e todas nós aqui também. Te entregamos, Senhor, então, nosso domingo, a nossa semana, pedimos que o Senhor vá na frente, que o Senhor esteja sempre no centro da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos negócios, que a gente não faça as coisas pela força do nosso braço, que a gente aprenda a confiar, a entregar e aguardar as respostas que vêm de Ti, que sempre serão muito melhores que as nossas. Assim eu desejo, assim eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Usa-nos, pois estamos aqui, a Teu serviço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Um bom domingo. Tchau. Tchau.